Olá pessoal, tudo bem? Carlinhos Columba do canal Tudo de Quinta. Bom, hoje é dia 26 de abril e como eu havia dito a vocês, eu havia combinado no final de um dos meus vídeos, eu disse que eu ia finalizar um arquivo que está lá no meu livro digital, que é o mais antigo, que é aquele que tem a capa cinza, que foi feito pelo meu querido, pela minha querida fake escritora e amiga querida amada Angeli Pietro, e eu vou ter que excluir esse arquivo. Porém, ocorre um detalhe. Eu estou na dúvida se eu excluir esse arquivo. Por que eu vou excluir o arquivo? Como eu disse nos vídeos anteriores, eu preciso excluir o arquivo para que vocês tenham acesso ao livro impresso, tá? Porque ele está com problema na Amazon Brasil. Então vamos lá. E o que eu vou fazer hoje para encurtar essa nossa conversa, né, gente? É ler para vocês as críticas que foram postadas aqui e eu vou comentar cada uma delas. Eu vou começar pelas menos significativas e eu vou traçar um perfil mais ou menos de que está por detrás dessas palavras, tá? Então tá aqui. Aqui eu tenho uma delas, que é a última, que está escrita pelo Marcelo em 30 de novembro de 2017, ele diz o seguinte: o livro que ficou abaixo da minha expectativa não é sobre o Clodovil, e sim de um funcionário dele. É verdade, o livro não fala nada sobre o Clodovil, só fala sobre a minha vida. Isso porque o Marcelo provavelmente ele não se deu ao trabalho de ler o livro por completo, porque na parte introdutiva da história eu faço um confronto entre os dois personagens. Eu não posso simplesmente me apresentar como protagonista de uma história se eu não justificar o meu protagonismo, concorda? Então na parte introdutiva, do palco aos bastidores, ele fala muito sobre a minha pessoa, sobre a minha personalidade, sobre as oportunidades de educação que eu tive, sobre as dificuldades que eu passei, sobre a minha pobreza, sobre a minha miséria e acima de tudo sobre a minha inteligência. Então, a pessoa, quando ela posta um tipo de comentário como esse, partindo do princípio que a Amazon é uma plataforma experimental. Esse livro e-book, ele serve justamente para a gente conseguir buscar a finalização, a qualidade através das revisões, para você chegar a um livro de qualidade, porque no Brasil nós não temos editores que se propõem a isso. Então, se eu tenho uma história que fala do Clodovil, eu tenho que falar de mim, tá certo? E a proposta é mostrar exatamente o confronto que houve entre essas duas personalidades de origens tão diferentes, tá? Então, para mim, essa crítica do Marcelo foi totalmente evasiva. Eu acredito até que ela tenha sido vazia e não é a conclusão de uma pessoa que leu o livro até o final. Eu concordo que falar de Clodovil é fundamental nesse livro, porém, falar somente de Clodovil, sem justificar o que ele representou na minha vida, no meu cotidiano, na minha adolescência, seria um desperdício. Vamos à segunda crítica. Tem uma crítica aqui da Rosa Maria Cruz Grego Teixeira, que ela diz o seguinte, ela já inicia colocando: clamor. Gostei dos bastidores, pena que se feita a revisão. Erros ortográficos passaram sem ser notado. Deveria ser corrigido por respeito ao leitor. A Rosa é seguidora aqui da página, ela é seguidora do meu canal, é uma pessoa que até eu agradeço bastante. Isso sim, gente, é a postura de uma pessoa que está fazendo uma crítica positiva. Uma crítica construtiva, por quê? Porque, como vocês que acompanham o meu canal devem saber, eu tive chikungunya, eu estava desequipado, meu equipamento era obsoleto, eu estava praticamente sem computador, sem defesa, e eu justifiquei isso, e realmente, como eu já disse, a Amazon é uma plataforma. Nós estamos desenvolvendo literatura em processos onde nós somos produtores independentes que colocam a público e a cara à tapa, né? Porque eu não tenho medo nem vergonha de fazer as coisas, não tem nada que me envergonhe nessa história e não há nada que eu não pudesse ter corrigido. Aliás, deixa eu dizer para vocês
que essa expectativa que eu tinha de encontrar alguém para me ajudar a fazer alguma coisa acabou, porque hoje até o meu canal eu faço sozinho, tá? Então, mais um detalhe, eu agradeço a Greco e digo que foi muito legal a sua crítica, foi bastante construtiva, foi saudável, foi positiva e foi em cima dela que eu respondi a todas as outras e fiz todas as correções que o livro mereceu. Bom, vamos ali, eu vou pular uma aqui, eu vou falar a outra que é menos significativa e vou deixar por último essa que eu ia falar agora. Vamos lá, eu quero falar aqui de uma vergonha de edição, uma perda de tempo. Bom, vamos lá. Quem fez esse comentário foi Rose Cardoso. Quando ela fala assim, uma vergonha de edição, bom, repito, a Amazon é uma plataforma de desenvolvimento literário e cultural. Eu sou uma pessoa que tem ensino médio, tá? Não fiz faculdade, não fiz letras, não sou formado, porém eu falo inglês, arranho no francês e falo um pouco do espanhol, e o meu português ele é dentro de uma média que hoje é bastante aceitável. Porém, quando eu escrevi a primeira versão desse livro, eu não tinha o conhecimento que eu precisava para editar um livro. Então eu busquei este conhecimento. A partir disso, eu fiz cursos de produção de texto, eu li muito, estudei literatura, eu fui pesquisar, fui ver histórias, fui buscar informação. E infelizmente, me repetindo, fiquei doente, não pude estar ali numa maneira mais pontual, e algumas pessoas leram esse livro com as falhas que ele tinha. Porém, nada me incomodou, porque se eu não tenho um editor, o que você espera do trabalho de um autor que mal tem conhecimento do que é uma editoração, gente, sabe? Então, ela não avaliou a questão do conteúdo. Aliás, deixa eu dizer aqui para Rose Cardoso, eu imagino ela assim, uma mulher por volta de 70 anos, de classe média, que foi criada e educada em bons colégios, porque eu pesquisei sobre ela. Eu não pesquisei sobre a vida dela, eu pesquisei sobre as coisas, sobre os comentários que ela faz em uma série de outros livros que estão disponíveis na Amazon. Ela é uma pessoa que busca assim um material, digamos assim, mais cultural, mais filosófico, porém ela é extremamente conservadora. E é o tipo de personagem que seria, dentro do meu livro, a Rose seria a Doutora Flora, a advogada que quer o café quente na hora certa e que não admite que você tenha respirado sem que ela tivesse autorizado, tá? Esse tipo de pessoa são exatamente as pessoas que dificultam o crescimento do país. Sabe por quê? Porque elas jamais vão olhar com naturalidade para um trabalho que veio de um garoto de periferia. Só que ela precisa entender uma coisa, eu não preciso da autorização dela para escrever. Eu escrevo porque eu quero. Nós ainda vivemos numa democracia. Tá? Eu ainda tenho a liberdade de ir e vir, apesar da bagunça que está acontecendo nesse país, por conta dessas pessoas extremamente exigentes e conservadoras, tá? Eu não escrevo para os exigentes e conservadores. Eu, como autor, tenho a obrigação de manter a qualidade do meu texto, preservar a linguagem, tá? E passar uma mensagem. E fica perdendo seu tempo com literatura que não tem nada a ver com a realidade do meu país. Eu escrevo para o povo brasileiro, para as pessoas que precisam se identificar com o que eu digo, para as pessoas que realmente sentem aferidas no seu direito, prejudicadas na sua liberdade, para as pessoas que se sentem lesadas, tá, por esse sistema, digamos assim, seletivo que existe no Brasil. E eu digo mais, Rose, se eu tivesse que pedir autorização para fazer todas as coisas que eu fiz da minha vida, eu não teria chegado onde eu cheguei. E te digo mais, tá bem claro na história que você talvez não tenha lido até o final, que eu tenho personalidade suficiente para superar todo e qualquer obstáculo e me fazer por mim mesmo. Porque eu sou filho de empregada doméstica com cozinheiro e eu nunca precisei de nada que estivesse além da minha condição, do meu trabalho, para conquistar os meus espaços. Se eu estudei numa escola pan-americana de artes, Rose, nos Jardins, na Rua Groenlândia, é porque eu trabalhei para pagar.
E aliás, eu pagava lanche para os colegas que chegavam de motorista. Tá bom para você? Eu vou me favorecer porque eu não sou trouxa, eu não preciso divulgar os outros, eu vou divulgar a mim mesmo. Eu não vou fazer campanha política para corrupto, eu simplesmente vou divulgar a mim mesmo, tá? Então, se é autopromoção o meu trabalho, vamos me autopromover. E agora eu vou finalizar a ideia com essa crítica que eu achei bastante interessante. Aliás, a pessoa que fez essa crítica não se identificou e eu acho que escreve até muito bem. Quer ver? Ó? Vejam bem. Li Clodovil Hernandes do palco aos bastidores, esperando uma biografia sobre o estilista e deputado pelo qual minha admiração é muito grande. Ao começar a ler, me deparei com uma forma de escrita única e aos pouquinhos a trajetória de Carlinhos foi me envolvendo e demonstrando a nostalgia, entre aspas, não tão desejada assim, do Brasil dos anos 80. Essa pessoa leu meu livro. O desejo do escritor em se tornar dançarino, viu? Eu realizei isso porque eu fui bailarino do Columbia, da Lamelight, do Olha a Loja Dançante da Rua Augusta, trabalhei com Arnaldo Valigora, dancei pro Pelé, dancei pra toda a alta sociedade paulista, dancei pra Chico Scarpa, dancei pra Rosana Beni, dancei pra Leonardo Senna, dancei pra Hortência, só não dancei pro Fábio Júnior, porque eu tava com um problema no dente no dia que ele foi no Lamelight. Então vamos lá, já de onde que eu parei mesmo? Era do estilista, o autor de ser dançarino. Um atendente de restaurante que virou copeiro do ateliê do estilista requintado e enjoado. Atendente de restaurante francês, tá? Eu era garçom, trabalhava com a culinária française, tá? Diga-se de passagem, né? O autor demonstrou a essência de Clodovil como ele realmente era. Então, se Clodovil era tão verdadeiro... Meiguinha, para, papai tá gravando. Se Clodovil era tão verdadeiro, por que eu vou inventar mentira? Né? Pra que eu vou jogar arroz na noiva? Não precisa. Eu falei aquilo que eu vivi, as experiências que eu tive com ele. Tudo de bom que eu passei com ele eu falo no livro, e tudo que me contrariou também eu conto. O autor demonstrou a essência de Clodovil como ele realmente era, tá? Isso eu já falei. Um ser admirável, tão verdadeiro que às vezes me deixava com raiva de sua postura. Tá vendo? Essa pessoa se identificou porque ela leu. Mas quem o conheceu, acompanhou seu trabalho, sabe que Clô era uma rosa e como todo ser maravilhoso tinha seus espinhos. Olha, tem até uma metáfora aqui, tá? Enfim, é uma história ótima, um livro que deveria ser listado não somente como biográfico, mas também como histórico, AP. Muito diferente, né? Então, quando a pessoa se identifica com a história, é o que eu digo. Eu escrevo para as pessoas que são discriminadas, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que lutam. Eu não escrevo para gente que tem tudo de mão beijada. Se você é o tipo de pessoa que tem privilégio, tem tudo na mão a hora que você quer, nem leia meu livro que você não vai gostar, entendeu? E se você espera um livro glamouroso, cheio de frescura, você vai achar. Porém, você vai entender o quanto é difícil manter o luxo, o requinte que vocês tanto gostam, tá? E é isso que eu tinha a dizer, tá certo, gente? Então agora o meu próximo passo é o seguinte, eu já li, já aqui, ó, quero até identificar aqui a página, vou virar aqui para vocês verem melhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tô gravando esse vídeo porque eu faço questão que essas críticas, elas fiquem gravadas, porque eu vou fazer a alteração do arquivo, eu não sei se essas críticas elas vão continuar no meu próximo arquivo digital. Digo logo que se eu quisesse ter me livrado das críticas, eu teria feito isso há um ano atrás, tá? Quando as pessoas começaram a me atear a pedra, e com razão, porque estava cheio de erros. Eu reconheço, e é por isso que eu desenvolvo, porque eu reconheço os meus erros, e eu exijo de mim mesmo, eu gosto da perfeição. Eu gosto das coisas bem feitas, eu gosto de tudo nos seus devidos lugares. Foi o que eu aprendi também com Clodovil.
Por isso eu convivi com ele tanto tempo. Nossa, hein? Então tá, gente, tá aqui. A partir de hoje eu vou eliminar esse arquivo e de qualquer forma, eu não sei se as críticas vão continuar, mas a gente já tem esse registro onde eu já li cada uma delas, eu agora vou fazer edição, vou postar esse vídeo que eu quero que vocês tenham acesso e vamos ver o que vai acontecer. E a partir de agora vai ficar muito mais viável, muito mais fácil vocês terem um acesso direto aqui nas lojas da Amazon do Brasil ao livro Clodovil do Palco aos Bastidores impresso. Beijo. Não é assim que acaba, né, gente? É. Tudo de quinta fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.